E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Parabólica. Continuidade das nossas aulas de História do Brasil para o Enem, para quem se prepara para as provas de final de ano ou qualquer prova, né? Tá precisando de ajuda no colégio, não tá entendendo muito bem a matéria? Vem comigo. Parece coisa de programa de TV. Vem comigo que eu vou te explicar o que acontece aqui. Última aula nossa. Tem um negócio importante para falar para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, ao final desse vídeo, curte aí, dê uma compartilhada, né, no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tá à noite. O que isso tem a ver, né? Eu dei aula hoje o dia inteiro no cursinho, aulas boas, inclusive de aula de história, de aula de filosofia. Estava muito feliz. Eu cheguei em casa e falei assim, antes de dormir, antes de poder descansar, eu vou gravar vídeos. Geralmente eu faço isso no meu dia de folga, mas para poder ter mais tempo, para poder entregar em dia para vocês, eu estou gravando hoje, já está entrando daqui a pouco aí na madrugada. Eu estou aqui com o maior prazer do mundo, não estou reclamando, tá? Estou com o maior prazer do mundo, mas vamos incentivar canais como esse aqui que estão, né, que estão valorizando o conhecimento, né, que pelo menos eu penso que a gente está aqui numa via de mão dupla, né? Vocês me ajudam aí nos comentários, nas curtidas, né? E eu ajudo vocês da maneira que eu posso aqui, com essa ideia do conhecimento para essas provas, porque, afinal de contas, eu sou um professor de cursinhos, né, curso preparatório já há um bom tempo, né, da minha carreira e da minha profissão, 10 anos de profissão, 9 anos aí eu leciono para cursos preparatórios, então tenho uma experiência maruta, né? Então aí, mas eu não vou falar para vocês fazerem isso antes do vídeo, não sou hipócrita, né? Curte aí, compartilha. Faz isso aí depois do vídeo, se você gostou da videoaula aí, você faz, dá uma força aí pra gente, não esquece isso não, tá bem? Bom, eu não quero ficar falando disso não, porque eu sei que, na verdade, eu não posso obrigar ninguém, isso é uma escolha de vocês, mas que vai me ajudar muito, vai, ok? Então vamos começar o nosso vídeo aqui, a nossa videoaula de História do Brasil. E é uma das mais simples que a gente vai ter aqui de História do Brasil, mas nem por isso ela é menos importante, porque hoje nós vamos falar de revoltas nativistas. Vocês entenderam bem? São revoltas nativistas. E eu vou explicar para vocês o conceito, que talvez seja a parte mais importante, e quais foram as revoltas nativistas. Ok? A nossa última aula nós falamos da mineração. Hoje a gente fala das revoltas. A gente vai voltar um pouquinho no tempo, tá? A gente vai voltar só um pouquinho no tempo em alguns momentos aqui nessa videoaula para vocês entenderem essas revoltas, tá? Primeiro conceito, do período colonial, a gente geralmente classifica que existem dois tipos de revoltas, as nativistas e as separatistas. Separatistas a gente vai estudar na próxima aula, que são as revoltas que vão querer separar o Brasil ou uma parte do Brasil de Portugal. Então elas têm um caráter separatista, tá? É por isso que chamam revoltas separatistas. As nativistas, que são as da aula de hoje, elas são revoltas nativistas por quê? Tem muita gente que pergunta no cursinho, por que foram feitas pelos nativos? Você pode ter alguma revolta feita por um nativo aqui, mas não é por isso, tá? Que é feita por nativos, os índios, né? As revoltas nativistas são porque são feitas por pessoas que vivem aqui ou que nasceram aqui. Então aí a gente já considera os nativos aqui da região, tá? Então, mas o que caracteriza mesmo uma revolta nativista é que elas são revoltas durante o período colonial aqui na história do Brasil, mas que elas não querem necessariamente separar o Brasil de Portugal ou alguma determinada região de Portugal. Elas querem resolver os problemas internos, os problemas pessoais aqui na colônia. E você fala assim, então se querem só resolver, isso não é importante. Claro que é importante, porque elas demonstram para a gente, tá, que existe uma parcela da população que está insatisfeita com Portugal. Eles só não estão pensando em separação, mas eles estão mostrando a insatisfação. Então, as revoltas nativistas são revoltas que têm ligação com a crise do sistema colonial brasileiro, português aqui no Brasil. Vocês entenderam muito bem isso, né? E aí, pasmem, a gente já falou de algumas revoltas nativistas aqui na nossa videoaula, exclusivamente na nossa última videoaula, que foi de mineração. Tá? Porque são revoltas na colônia que mostram alguma insatisfação contra a metrópole, né, contra Portugal, mas que não querem separar. Quais que a gente já viu? Nós vimos a Guerra dos Emboabas, que foi de 1707 a 1709, nas regiões da mineração, lá no início. E por que ela é nativista? Se vocês lembrarem bem, né, videoaula aí na descrição ou no link aqui, se vocês lembrarem bem sobre essa revolta, né, nativista, que é a Guerra dos Emboabas,
ela é uma disputa entre portugueses e paulistas para ver quem vai disputar e quem vai ficar com o controle da exploração aurífera, né? A exploração dos metais preciosos e das pedras preciosas. Alguém queria separar o Brasil de Portugal? Não. Então ela é uma revolta nativista que mostra a insatisfação de alguma parcela aqui da população brasileira contra Portugal. Nesse caso, eram os bandeirantes paulistas ou os paulistas que queriam ficar com ouro para eles. A outra revolta também é na mineração, que é a revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Se vocês lembrarem, Filipe dos Santos era um minerador que chamou outros mineradores para pegarem armas porque eles queriam acabar com a cobrança do quinto, que eles achavam abusiva, e com as casas de fundição. Eles queriam separar o Brasil de Portugal? Não, eles estavam insatisfeitos com a opressão de Portugal, né, na questão da cobrança dos impostos. Então, também é uma revolta nativista. Quer dizer que nós já falamos de duas revoltas nativistas, a gente só não havia aqui nas nossas videoaulas, né, classificado como revoltas nativistas. Então, agora vocês já sabem que elas são, sim, revoltas nativistas que contribuíram com a crise do sistema colonial, porque eram revoltas que mostravam a insatisfação de alguns setores aqui no Brasil contra a metrópole. Mas vamos agora, então, para o que é inédito para a gente. Nós vamos estudar hoje, agora, mais duas revoltas nativistas. Gente, tem mais revoltas, mas essas sejam, talvez, as mais importantes, que é aquelas que vocês precisam saber. Ok? A gente começa. Voltando um pouquinho no tempo, a gente vai estudar. Elas são muito simples, tá? A gente vai estudar a revolta de Beckman, tá? Revolta de Beckman. Essa revolta aconteceu no Maranhão, atual estado do Maranhão, em 1685. Vai anotando aí, tá? Tudo aí que eu estou falando, eu estou colocando aqui, né, nas descrições aqui, né? Estou colocando aqui no vídeo, tá tudo pipocando aí, informações, vai anotando. 1685. Então a gente voltou um pouquinho no tempo, tá? Porque a revolta de Filipe dos Santos foi em 1720, a Guerra dos Emboabas 1707. 1685. Uma revolta que aconteceu no Maranhão. Qual que é o motivo da revolta? Muito simples, muito fácil, sem segredo nenhum. Em 1685 é só você raciocinar. A cana-de-açúcar na região norte e nordeste do Brasil, ela está no seu ápice, né? Está no seu auge, ela está indo bem ou ela está em decadência? Simples, ela está em decadência. Esse período aí, a gente já está falando daquele período que a cana-de-açúcar entrou em crise, que já teve a União Ibérica, a invasão holandesa, também que a gente já deu aula aqui, né? Aqui no card para vocês, ou na descrição, a playlist aqui na descrição. E a cana-de-açúcar está em crise. Significa que os agricultores do Nordeste, ou a população em geral, está sofrendo com o descaso do governo português com o Nordeste, porque agora só visam, né, o governo português, a metrópole só está pensando na região do ouro, porque eles já estão aqui começando a procurar o ouro, já estão descobrindo o ouro, na verdade. Então, vocês já podem entender que quando acontece alguma revolta no norte ou nordeste, quando você tem a crise da cana-de-açúcar, um dos motivos gerais, né, que une todas as revoltas, inclusive, é essa insatisfação por conta do abandono da região, tá? E o que é essa revolta? Essa revolta é feita principalmente pela elite do Maranhão, tá? Agricultores que viviam ali, entre outras coisas, do cultivo da cana-de-açúcar, e eles estão em crise. Olha só, eles não estão passando fome, eles não são pobres, mas eles começam a ter aí os primeiros sinais de que essa crise vai aumentar, e uma hora eles não vão ter, né? Eles vão perder os seus bens, então eles temem isso. E eles começam a pedir ajuda para o governo português, mostrar que eles estão insatisfeitos com esse abandono. O governo português, ele cria ali para o Maranhão uma companhia, uma empresa, tá? É como se ele terceirizasse o trabalho. O governo português cria uma empresa chamada de Companhia do Comércio do Maranhão. O que é essa empresa? Essa empresa vai cuidar do monopólio do comércio do Maranhão. Como assim? Tudo que esses agricultores precisarem, eles vão sempre lidar com a Companhia do Comércio do Maranhão. Não é diretamente com o governo de Portugal. Portugal injeta dinheiro na Companhia do Comércio do Maranhão e a companhia ela trata, né, diretamente ali depois com os agricultores, com a população em geral. Então, você quer comprar algum gênero ali alimentício, você precisa de comprar comida ou você precisa comprar vestuário, primeira necessidade. Onde você vai? Você vai na Companhia do Comércio do Maranhão. Você precisa vender a sua produção agrícola, né? Não é só comprar, você precisa vender a sua cana-de-açúcar. Você vende para quem? Você vende para a Companhia do Comércio do Maranhão e a Companhia do Comércio do Maranhão vai depois vender para o mundo a sua cana-de-açúcar ou qualquer gênero agrícola.
você precisa comprar escravo. No Maranhão se escravizavam muitos os índios, né? Os nativos. Só que os jesuítas depois, né, junto com o governo português, lá atrás, eles já tinham proibido a escravidão dos índios, né? Então eles precisam de escravos africanos e eles estão falando que eles não vão ter esse dinheiro todo. A Companhia do Comércio do Maranhão, ela vai ter a responsabilidade de comprar 500 escravos anualmente para os agricultores do Maranhão. Então, por que teve revolta se a Companhia do Comércio do Maranhão ela resolveu esses problemas? Não, ela não resolveu. A revolta ocorreu contra a Companhia do Comércio do Maranhão justamente porque ela não funcionava. Ela cumpria tudo isso, que ela ia vender gêneros ali de primeira necessidade para as pessoas do Maranhão, ela ia comprar os gêneros agrícolas do pessoal do Maranhão, dos agricultores, para eles não quebrarem, e ela ia sempre ceder lá 500 escravos para eles. Só que não funcionava. É um que a gente chama hoje de empresa fantasma. Ela recebia dinheiro de Portugal, mas ela não investia. É um caso de corrupção, né, se você quiser ser mais direto nesse assunto. E aí que dois irmãos, tá? Tomás Emanuel Beckmann, por isso que chama Revolta de Beckmann, eles eram descendentes de alemães, né, que tinham famílias de origem alemã, né, só que eles viviam aqui e tal. Esses dois irmãos, eles vão chamar os outros agricultores para pegarem armas e fazer uma revolta contra a Companhia do Comércio do Maranhão. E como é que era essa revolta? É sempre assim, gente. Na calada da noite, os agricultores, em geral, eles entravam na Companhia do Comércio do Maranhão e depredavam, saqueavam a Companhia do Comércio do Maranhão para protestar porque ela não ajudava eles. Tá? Então, uma revolta que eu costumo dizer é a revolta da madrugada. Na madrugada você pega o outro desprevenido, né? Eles entravam e saqueavam, quebravam tudo. E eles vão ter que responder a Portugal por que eles estão fazendo isso. E aí que um desses irmãos, o Tomás Beckmann, ele vai para Portugal, ele é convocado pela corte em Lisboa para poder justificar por que eles estão fazendo isso. Ele vai lá, justifica. A coroa portuguesa aceita a sua justificativa? Lógico que a coroa portuguesa não aceita a sua justificativa. Por quê, gente? Porque nós estamos falando de uma coroa que tem origens no absolutismo. O absolutismo, uma aula que a gente fez aqui que é super interessante. O rei absoluto ou absolutista, ele aceita, né, qualquer crítica ao seu governo, qualquer imposição ao seu governo? Não, ele não aceita. Então, a justificativa de que a companhia não funcionava não foi aceita por Portugal. E o Tomás, enquanto ele já estava se dirigindo para voltar para o Brasil, ele foi preso lá em Portugal. Só que, assim, ele foi preso em Portugal e o seu irmão aqui no Brasil também foi preso e condenado à morte. O Tomás foi preso em Portugal e ele ficou preso. Ele não foi condenado à morte. O seu irmão, o Manuel Beckmann, foi condenado à morte e outros aí agricultores que fizeram parte dessa revolta foram todos também presos, ok? O que acontece depois dessa revolta? Depois que a revolta acaba, que você tem a morte decretada de Manuel, a prisão de outros, como Tomás Beckmann, Portugal vai averiguar o que estava acontecendo com a Companhia do Comércio do Maranhão. E pasmem, qual foi a conclusão? Que a companhia não funcionava. O que Portugal fez? Simplesmente fechou a Companhia do Comércio do Maranhão. Fechou, mas assim, e não se fala mais nisso. Por quê? Portugal nunca vai aceitar que criou uma empresa que não funcionou. Então, a revolta de Beckmann ela foi reprimida pelo governo português. O governo português não admitiu o seu erro e reprimiu a revolta. Então, tá aí para vocês, simples, né? A revolta de Beckmann. Vamos partir então para a segunda revolta aqui, que também é muito tranquilo, tá? É uma revolta que acontece em Pernambuco. A gente chama essa revolta de Guerra dos Mascates. É uma revolta que aconteceu no ano de 1710. Mesma coisa da revolta de Beckmann. Se está no Nordeste e foi em 1710, após lá a queda da cana-de-açúcar, que significa o quê? É gente reclamando aí do abandono da região por parte do governo português. Só que aí eles vão tomar uma atitude um pouco diferente. A gente sabe que duas grandes cidades em Pernambuco hoje são Olinda e Recife, certo, gente? Discutível, Olinda e Recife. Naquele tempo, Olinda era uma vila, tá? Uma vila que seria a vila principal da capitania lá de Pernambuco.
E Recife? Recife não era nem vila, se não é vila, muito menos cidade. Recife era uma região afastada de Olinda, que a gente costuma dizer que era um distrito de Olinda, ou se você quiser simplificar mais, você pode definir que era um bairro afastado de Olinda. E qual que era o contexto ali? Em Olinda viviam os grandes agricultores, né, dos tempos áureos da cana-de-açúcar, né, os grandes agricultores, a aristocracia rural, né, o pessoal que tinha escravo, plantava cana-de-açúcar pra caramba. E em Recife viviam comerciantes portugueses. Por isso que vem o nome Guerra dos Mascates, porque o pessoal de Olinda chamava os comerciantes de Recife de mascates. Mascate é comerciante, é um mercador, na verdade, né? Então, qual que é o contexto aí? Se eu falei para vocês que Olinda era dona de Recife, Olinda era uma vila e Recife era um distrito de Olinda, com a crise da cana-de-açúcar, né, o que a gente pode identificar? Que o poder local era de Olinda. E como que era esse poder? O poder era exercido através da Câmara Municipal. Geralmente, no período colonial e depois no Império, vocês têm que saber muito bem isso, que o poder local é exercido pela Câmara Municipal, pelas câmaras municipais de cada região, os poderes locais. E os políticos que vivem ali, que comandam a política regional, eles são chamados aí de homens bons, tá? São os políticos ali. Para ser um homem bom, você tinha que ser uma pessoa influente e muito rica naquela região. Os homens bons dessa região de Olinda e Recife eram, em sua maioria, de Olinda. Eram os ricos agricultores, né, produtores de cana-de-açúcar nos tempos áureos de Olinda. E não os comerciantes de Recife, né, que grande parte dos comerciantes de Recife eram portugueses, mas eles não eram os detentores do poder local. E aí, gente, nesse contexto de crise financeira, né, que o pessoal de Olinda está preocupado dessa crise da cana-de-açúcar atingir, ele já está atingindo, na verdade. O que eles fazem? Como eles são os detentores do poder local, como eu falei para vocês, eles vão sempre oprimir a população de Recife. Como? Principalmente criando leis na Câmara Municipal, através dos homens bons, que vão sempre aumentar os impostos da população de Recife, né, e sempre deixar meio que isento os impostos para os grandes agricultores de Olinda. E aí você fala assim, é injusto, porque Recife pagava pela crise, né? A população de Recife, os comerciantes ou os mascates, os mercadores de Recife, pagavam pela crise. Então eles tinham impostos aumentados justamente para suprir, né, a crise da cana-de-açúcar dos agricultores de Olinda. E aí que a revolta se desenvolve, porque a saída que Recife acha para poder contornar essa situação de opressão, né, da aristocracia rural de Olinda é separando Recife de Olinda. Eu peço para que vocês tomem muito cuidado, muito cuidado. Sabe por quê? Porque isso não é uma revolta separatista, porque revolta separatista é quando é em relação ao Brasil, em relação a Portugal. Aqui a gente está falando de uma vila e um distrito dentro do Brasil, dentro da colônia. Então, é uma revolta nativista. O que acontece nesse período? Recife vai criar a sua própria Câmara Municipal. Tá? Não consultou Olinda, não. Falou assim, a gente não responde mais por Olinda. Então, eles criaram o seu próprio governo local. Assim, Recife se elevou à categoria de vila, de um simples distrito, importante distrito, mas simples, de Olinda, eles se elevam à categoria de vila. Mas vocês acham que a população, na verdade a aristocracia rural de Olinda vai aceitar? Não. Então é mais uma guerra, uma revolta da calada da noite. Chegava lá na calada da noite a população de Olinda, a população não, os agricultores ricos de Olinda invadiam Recife e depredavam a cidade de Recife, que agora tinha se separado de Olinda. E a população, né, os comerciantes, os mascates de Recife, eles chegavam um tempo depois e faziam a mesma coisa em Olinda. Eles invadiam Olinda e começavam a depredar também. Portugal assumiu o ponto de vista de Recife. Afinal de contas, são portugueses ali em Recife, certo? O pessoal de Olinda, se lascou e aí a gente vai ter a crescente Recife, que hoje é a capital de Pernambuco, né? Então, é uma separação entre duas regiões dentro da colônia, não é em relação a Portugal. Mas por que essa revolta é importante? Primeira coisa, os líderes dessa revolta,
que são o pessoal da aristocracia de Olinda, que não queria a separação de Recife, eles foram presos, alguns receberam pena de degredo. O que é isso? Exílio, tá? Eles são obrigados a ir embora dali, ou para outra região do Brasil, ou eles são obrigados a cumprir pena em Portugal, ou são obrigados a cumprir pena em outras colônias de Portugal, por exemplo, na África, em Macau, na China, entre outras coisas, né? Mas não houve, por exemplo, um massacre em relação à execução desses agricultores, porque simplesmente eles eram ricos, né? E eles contribuíam com impostos para Portugal. E também Portugal não queria causar esse alvoroço todo de falar assim, nossa, como Portugal é mau, né? Então Portugal meio que tenta abafar o caso, prende, mas não executa, tá? Sempre tem essa questão, e você sabe muito bem disso, que se a gente quiser fazer uma crítica para a atualidade, é aquela ideia que fala que a classe mais alta, ela sempre tem privilégios em relação às suas penas, né? Quando há um crime, e as classes mais baixas socialmente, ou menos favorecidas economicamente, elas acabam pagando mais pela justiça, né? A gente sabe que essa relação no Brasil é irregular, e vocês já estão percebendo que desde a colônia isso já acontecia aqui no Brasil. Agora, vamos entender, se todas as revoltas nativistas que a gente falou, desde Emboabas, Filipe dos Santos, revolta de Beckman em Mascates, não deu certo para quem se revoltou, então por que elas são importantes da gente estudar? É porque o termo dar certo ou não é um termo muito relativo. Não deu certo na hora para aqueles que estavam se revoltando. Mas, se a gente olhar no contexto geral da história, é isso que as provas amam, é isso que o Enem adora. Elas deram certo em que sentido? Deram certo sim, mas em que sentido? No sentido de que elas mostraram a instabilidade da metrópole em relação à colônia. Elas estão mostrando que existe uma insatisfação aqui no Brasil de determinadas regiões, por exemplo, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, né? Entre outros lugares, porque a gente também vai ter revoltas no Rio de Janeiro, revoltas em São Paulo, né? Tem gente aí que não está gostando de Portugal. Isso tudo vai acumulando no século XVIII, no século XVII, no século XVIII. Lá na frente nós teremos as revoltas separatistas e mais para frente a gente vai chegar ao processo de independência do Brasil. Então elas são importantes porque, se você olhar para o contexto, na hora de cada revolta, não deu certo para aquele grupo que se revoltou. Mas para um contexto geral da história do Brasil, essas revoltas elas contribuíram para a crise do sistema colonial brasileiro. Porque Portugal, cada hora que tinha uma revolta, cada processo de revolta, revolucionário não, cada processo de revolta aqui no Brasil, tá? Cada processo, Portugal se enfraquecia um pouco mais. E isso vai gerar lá na frente, né? Isso vai contribuir lá na frente para a independência do Brasil. Então vocês estão entendendo por que é importante estudar as revoltas nativistas? Porque você tem que olhar com um olhar clínico, um olhar amplo, um olhar maior, tá? Do que simplesmente estudar uma revolta por si só, ok? Gente, como eu falei para vocês, gostaram, curte, compartilham, se inscrevam no canal aqui se ainda não são inscritos. Compartilha aí para a gente, aí dá uma força, né? Deixa aí seus comentários, o que vocês acham disso aqui. Redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer, um prazer imensurável. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Grande beijo, tchau, fui!